Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje, nós temos estudo da língua, concordância verbal e concordância nominal. Já vimos em aulas anteriores que a concordância verbal, como o próprio nome fala, é a concordância do verbo com o sujeito a que se refere. Ou seja, o verbo tem de concordar com o sujeito em número e pessoa. Sujeito singular, verbo no singular. Sujeito plural, verbo no plural. E a concordância nominal? É a concordância do nome. O que é a concordância? Do substantivo, do pronome, do substantivo, do numeral, do artigo, em relação ao substantivo, ao nome que se refere. Portanto, concordância nominal. Os textos abaixo referem-se à ocorrência de duas luas em um mesmo mês. Leia-os. Olha lá. É possível ocorrer duas luas cheias em um mês. Esse fenômeno é chamado de lua azul. É uma curiosidade do nosso calendário. Podemos dizer que não tem nada a ver com a própria lua. Como uma lunação dura 29,5 dias, de uma lua nova até a outra lua nova, e os meses do nosso calendário têm de 30 a 31 dias, acontece de tempos em tempos ocorrerem duas luas cheias no mesmo mês. A essa segunda lua cheia do mês se dá o nome de Blue Moon. Em ambos os textos, foi empregado o verbo ocorrer, mas com a flexão de singular no primeiro e de plural no segundo. Em qual dos textos foi realizada a concordância verbal? Como você a justifica? Então, ali no primeiro, é possível ocorrer duas luas cheias, o verbo no singular, e no segundo, o verbo no plural. Em tempos ocorrerem duas luas cheias. Então, a concordância verbal, o verbo concordando com o sujeito, duas luas cheias, nós temos ali o sujeito no plural, ocorrerem no plural. Então, ali que está a concordância verbal. O verbo concordando com o sujeito em número e pessoa. O que é concordância? A igualdade entre as flexões das palavras é um dos fatores responsáveis pelo modo como entendemos um texto. Por exemplo, acontece de tempos em tempos ocorrerem duas luas cheias no mesmo mês. Nessa frase, conseguimos perceber vários tipos de flexão entre as palavras. Ocorrerem duas luas. De pessoa. Duas luas, elas, duas luas. Terceira pessoa do plural. E aí o verbo tem de ocorrer na terceira pessoa do plural. Ocorrerem, elas ocorrerem. Veja bem, temos ali uma flexão de pessoa. De número, plural. Terceira pessoa do plural. Elas ocorrerem. Elas quem? Duas luas. Então, eu tenho uma flexão de número, o número plural. Duas luas cheias. Então, acima nós temos a concordância verbal. O verbo concordando com o sujeito, duas luas cheias em número e pessoa. Já embaixo, duas luas cheias de número plural e de gênero feminino. Nós temos lá luas, substantivo, feminino plural, concordando lá o numeral duas e o adjetivo cheias no plural. E de gênero, luas, substantivo feminino, plural. O gênero, duas e cheias, também concordando em gênero e número com o substantivo luas. Então, ali nós temos a concordância nominal. Quando a igualdade de flexões de pessoa e número se realiza entre o sujeito e seu verbo, ocorre a concordância verbal. No caso de se realizar entre o gênero e o número do substantivo e das palavras que a ele se referem, conhecidas como determinantes, adjetivo, numeral,
artigo e pronome adjetivo. Ocorrerá concordância nominal, como ali, ó, 2 luas cheias. 2 numeral, cheias adjetivo. Atenção, a concordância não ocorre entre o verbo e seus complementos e os adjuntos. Por exemplo, os namorados contemplam a lua. Verbo plural, contemplam. O complemento a lua, que é o objeto direto, continua no singular, fica no singular. E a lua cheia acontece nos próximos dias. Temos lá o verbo no singular, acontece, e o adjunto adverbial no plural, nos próximos dias. Se referindo à adjunto adverbial de tempo, nos próximos dias. A concordância verbal obedece a regras da gramática normativa. A regra básica de concordância verbal na linguagem formal ou culta escrita é a seguinte: o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número, ou número e pessoa. Já no que se refere à concordância nominal, a regra básica determina que as palavras que se associam ao substantivo ou ao pronome substantivo concordam com ele em gênero e número. Mas essas regras nem sempre são observadas na fala ou na escrita informal, que é a linguagem do dia a dia, popular, corriqueira. Existem alguns fatores que podem dificultar a realização da concordância. Por exemplo, quando o verbo aparece distante do sujeito com o núcleo no plural. Correram para dentro do quintal da casa amarela 10 moradores da rua. Olha lá, moradores é o núcleo do sujeito. Como está o núcleo, aparece no plural moradores, o verbo, mesmo que distante daquele núcleo lá, moradores, deve aparecer, concordar no plural, em número e pessoa. Já embaixo, núcleo do sujeito seguido por 2 ou mais determinantes ou por determinantes no plural. A diminuição dos empregos em empresas privadas e públicas, principalmente após a forte crise econômica que se instalou no país, obrigou as famílias a grandes sacrifícios. Nós temos lá o núcleo do sujeito em terceira pessoa, diminuição, e o verbo em terceira também, terceira pessoa do singular. Obrigou. A diminuição obrigou. Determinante distante do substantivo no plural. Encontrados no empoeirado sótão da velha casa da fazenda, os livros foram considerados valiosos. Então, lá, livros é um substantivo masculino plural, fazendo a concordância nominal lá com o determinante encontrados no masculino plural. Se fossem lá, as revistas foram consideradas valiosas, então lá, encontradas. Quem encontradas? As revistas, fazendo sempre a concordância nominal. Em todos esses casos, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito, esteja este no plural ou no singular. A ordem dos termos na frase não altera a obrigatoriedade da concordância. Veja essa frase na ordem direta. Os trabalhadores cansados voltavam lentamente para suas casas. Quem voltava lentamente para suas casas? Os trabalhadores cansados. Isso é a ordem direta da oração. Primeiramente, sujeito, depois predicado. Então, nós temos lá o substantivo masculino plural, trabalhadores, e os determinantes também no masculino plural. O artigo os e o adjetivo cansados. Para suas casas, determinante feminino plural, suas, o pronome lá, suas, concordando com o substantivo feminino plural, casas. Agora nós vamos ver na ordem direta. Essa mesma frase deverá apresentar a concordância verbal e a nominal, corretamente. Cansados, voltavam lentamente para suas casas os trabalhadores. Então, olha lá, os trabalhadores voltavam, concordância verbal, e cansados, a concordância nominal. Cansados, o termo cansados, concordando
com os trabalhadores. Se você revisar os próprios textos escritos antes de considerá-los prontos e tiver atenção à concordância, vencerá as dificuldades descritas. Ao perceber que construiu uma frase longa em ordem indireta, procure identificar o sujeito e seu núcleo para fazer a concordância verbal, ou o substantivo e seus determinantes, ou seu determinante, para realizar a concordância nominal. Se você tiver esse cuidado com o texto escrito, certamente passará a dar atenção também à própria maneira de falar, evitando descumprir as regras da norma padrão. Certo, pessoal? A dica é observar o sujeito, o núcleo do sujeito, para fazer a concordância verbal correta e analisar, quando for a concordância nominal, o nome, o substantivo ali e seus determinantes. Atividade. Nessa atividade, que você tem lá no seu material impresso, nós temos, na concordância nominal, se um adjetivo se referir a substantivos de gêneros diferentes, haverá duas possibilidades. Possibilidade A, o adjetivo vai para o plural, para o masculino plural. A moça vestia saia e casaco brancos. Substantivo, saia, casaco. Saia feminino singular, casaco masculino singular. O adjetivo brancos concordou com ambos. Adjetivo masculino plural. Quer dizer, tanto a saia como o casaco, brancos. Né? Eram brancos. A possibilidade B, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. A moça vestia saia e casaco branco. Saia feminino, casaco masculino. Branco, o adjetivo branco, concordou apenas com a palavra casaco. Portanto, adjetivo masculino singular. A escolha da concordância A ou B fará a diferença no caso A. Teremos a impressão de que tanto a saia como o casaco da moça eram brancos. No caso B, parecerá que apenas o casaco era branco. Agora leia o cartoon. Olha lá, o aluno falando à professora. Não pude fazer a lição porque meu computador pegou um vírus e contaminou todos os meus lápis e canetas. Posponha o adjetivo novo ao sintagma todos os meus lápis e canetas. Quer dizer, posponha para pôr depois. Flexionando-o de modo a obter os seguintes efeitos de sentido. A. Apenas os lápis recebem essa qualificação. Então, como que ficaria? Todos os meus lápis novos e canetas. Já no item B, apenas as canetas recebam essa qualificação. Todos os meus lápis e canetas novas. A concordância do elemento mais próximo. C, os lápis e as canetas recebam essa qualificação. Então, ficaria todos os meus lápis e canetas novos, né? Se referindo tanto a lápis como a canetas. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.